Ele vai trazer para a gente o universo metaverso. Com vocês, Andrea Iorio. Olá, Andrea. Muito bom dia. Bom Olá, dia, Andrea. Douglas. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para estar aqui na terceira edição do Capital Summit, trazendo esse tema tão importante que todas as cooperativas, os cooperados, o público em geral está ansioso para conhecer. Deixo o palco agora com você, meu amigo André. Muito obrigado, Douglas. Muito bom dia, primeiramente, a todos os ouvintes. Muitos devem ser conhecidos, pois venho trabalhando bastante com cooperativas do Brasil como um todo, particularmente sobre esse tema de transformação digital. E quando a gente olha para o momento que a transformação digital está vivendo e olhamos para o futuro, obviamente, metaverso é a grande tecnologia que temos que considerar e da qual temos que entender, de um lado, os desafios e, do outro lado, as grandes oportunidades para nossas cooperativas. E esse é o tema de hoje, falando sobre o universo metaverso, aplicado, obviamente, ao cooperativismo. Realmente, como o Douglas me apresentou, sou um grande parceiro da Mundo Coop, colunista sobre a área de transformação digital. Também eu já fui diretor digital da L'Oréal e diretor do Tinder. Pois é, Douglas, você falou, mas o foco de hoje não vai ser como usar o Tinder no metaverso, tá? Vai ser sobre negócios para o cooperativismo no metaverso, as dicas vão ficar para depois. Mas brincadeira à parte, eu quero começar pedindo para com que você se imagine passeando de manhã, tá? Um dia você acorda, tá ali com seu cachorro perto de casa e de repente você lembra de um item de limpeza para sua casa que você esqueceu. E ao lembrar, uma realidade aumentada de uma maquininha de vendas cheia desse produto de limpeza em todas as suas marcas, cores, leque de produtos e preços aparece na sua frente. E aí você escolhe, você paga com sua criptomoeda e em tempo zero esse produto já está a caminho da sua casa. Agora você continua o seu passeio e aí você recebe uma notificação que está começando um show lá em Londres do seu artista preferido. Bom, você coloca um set de realidade virtual na sala, assim que você voltar para casa, e consegue acompanhar, mesmo desde o conforto da sua casa aqui no Brasil. Imagine, porém, bem no meio do show, o equipamento da planta de produção, da sua cooperativa, que pode ser a 300 quilômetros de distância, ele está superaquecido, mais uma notificação, e aí você cria um gêmeo digital deste equipamento na sua sala e você mexe em alguns controles para poder diminuir o aquecimento e, consequentemente, resolver o problema. Tudo desde o conforto da sua casa e sem deixar de passear também o seu cachorro de manhã. E você justamente vai me dizer, Andrea, como isso seria possível? Porque parece o mundo do Black Mirror, aquele seriado britânico, que descreve um mundo hipotético e longe no futuro, onde de fato a tecnologia consegue resolver muitos de nossos problemas e aumentar a nossa eficiência. A verdade é que nós já estamos vivendo neste mundo. Nesse mundo que antes de adentrarmos no metaverso, podemos chamar do mundo da Web 3.0. Ou seja, da terceira grande iteração da internet, que fundamentalmente ela tem algumas novas características a respeito da web e do mundo digital ao qual estamos acostumados. Como que nós chegamos até a Web 3.0? Olhamos para a Web 1.0, que fundamentalmente veio com o nascimento da internet. A Web 1.0 era uma web que fundamentalmente ela era estática, em computadores, e também ela era feita para o usuário consumir informação. Então a gente navegava na internet, olhava para conteúdos e era uma fase da internet que digitalizou a informação. Por isso, até hoje o departamento de TI é tecnologia da informação, uma herança de uma Web 1.0. Agora, a evolução da Web 1.0 foi a 2.0, que é um pouco do momento que a gente vive hoje. Uma web predominantemente em smartphone, em vez do que só em computadores, feita através de aplicativos, e onde não se digitalizou mais só a informação,
mas sim as pessoas e suas relações através de redes sociais, aplicativos de mensagens e assim por diante. E onde nós, como usuários, não só consumimos esse conteúdo, mas sim o criamos. Agora, e a Web3, da qual muito se fala e dentro do qual o metaverso faz parte, mas do qual pouco se entende dessa terceira web? Fundamentalmente, é uma web descentralizada. Ela, ou seja, tem muitas plataformas diferentes e é tirado o intermediário, né? A gente vê finanças, a gente vê nas transações comerciais. É uma web que ela, através de tecnologias como blockchain, ela descentraliza e tira o intermediário, a necessidade de um intermediário. Segundo, ela é persistente, fundamentalmente ela vive mesmo que a gente não estiver interagindo com elas. Nossas identidades virtuais na Web3, nossos avatares, eles vão ter vida própria enquanto a gente não necessariamente esteja interagindo, esteja dormindo. E a terceira grande coisa, ela é imersiva. Não é mais uma web 2D, mas é uma web 3D. E aí, diante disso, além de nós consumirmos conteúdo, além de nós produzirmos conteúdo, nós somos os donos do conteúdo também. E a última grande característica dela é que, fundamentalmente, ela nos faz tomar decisões o tempo todo porque nos dá muito dado, tudo é metrificado. E aí, tem algumas tecnologias que têm a ver, obviamente, com a Web3. Um é o blockchain, outra é o metaverso, iremos falar mais dele. Também tem a parte de tokens, né? As moedas, mas tem os tokens fungíveis, que são criptomoedas, e tem tokens não fungíveis, que são os famosos NFTs, que são praticamente atribuições de ownership, você, né, atribuído como o dono de um certo asset, uma certa coisa digital. Também temos DAOs, que são fundamentalmente organizações descentralizadas, que elas lembram muito as cooperativas. Então esse é um dos temas que podemos explorar em outros papos, mas fundamentalmente estruturas organizacionais digitais muito semelhantes que resgatam o cooperativismo. Mas vamos falar do metaverso e de suas possíveis aplicações ao cooperativismo. O metaverso também ele vem da palavra grega meta, que significa além, e verso, né, que vem de universo. Então, é um universo que vai além da nossa habilidade, né, de olhar para coisas físicas, mas é um universo digital que ele integra duas grandes esferas. Primeiro, por um lado, toda a realidade física aumentada digitalmente através de tecnologias de realidade aumentada, e por outro lado, a realidade virtual que replica o mundo físico através, né, de umas tecnologias que são chamadas de gêmeos digitais, onde você pode replicar de fato, de forma exata, todos os objetos do mundo físico no mundo digital. Então pense, se a gente é uma cooperativa do agronegócio, a gente tem cooperados espalhados por regiões muito remotas, e aí, imagine que a gente queira controlar novos equipamentos que a gente incentivou eles a comprarem, que ajudam eles na agricultura de precisão. Bom, em vez de nos termos que deslocar fisicamente até os nossos cooperados o tempo todo, gerando custos e ineficiências, a gente poderá monitorar o uso destes equipamentos através de seus gêmeos digitais, que são renderizações 3D desses equipamentos. Os equipamentos eles têm sensores que medem tudo e, consequentemente, a gente controla eles desde nossa cooperativa. Imagine nossa cooperativa de crédito dentro do metaverso. A gente pode criar realidades imersivas de agência, de cooperativa, porém, no mundo digital, onde o nosso cooperado ele pode se relacionar, explorar novos produtos, se educar financeiramente, pode interagir com o gerente da cooperativa de forma física, e não só de forma digital e não só física. Então a gente vê muitas oportunidades dentro do metaverso que fundamentalmente nos permitem diminuir a distância entre a gente e nosso cooperado. Esse já é uma grande das vantagens do metaverso. Segundo grande ponto, a gente percebe que a gente pode a cada vez mais coletar dados. Porque a capilaridade de dados que a gente pode obter na medida que a gente
né, simular virtualmente um ambiente de colaboração com o nosso cooperado, ele nos permite metrificar tudo do nosso cooperado. Nós conseguimos entender, por exemplo, a sua reação, né, a novas tecnologias, podemos educar o cooperado através de muitas informações, nós podemos, por exemplo, simular a venda de novos produtos através do metaverso antes de lançá-los no mundo real, que inclusive é o que muitas marcas fazem. Olhamos para a Nike ela lança seus tênis, ultimamente, da linha Jordan, antes no metaverso, valida sua demanda, sua reação, custo quase zero, pois desenha eles no metaverso, e depois, se tiver uma boa aceitação, ela consegue escalar isso nas lojas físicas. Então pensemos no impacto que isso possa trazer para nossas cooperativas. Até, sinceramente, nas assembleias de cooperativa. A gente já desmistificou uma grande crença que existia antes da pandemia de que a assembleia no cooperativismo pudesse só funcionar no mundo real. Mas a gente viu que através do Zoom, através de formas de votação online, a eficiência não deixou de acontecer, foram eficientes, foram produtivas, e aí no metaverso a gente conseguirá, então, organizar reuniões e também assembleias de cooperativas de forma mais eficiente, mais barata e não deixando de parecer com que a gente esteja um na frente do outro. Então, de novo, muitas vezes o metaverso é visto apenas como uma simulação 3D do mundo para jogos e que não vai impactar muito nossas cooperativas e nossos negócios. A verdade é que eu acho que isso seria uma forma de subestimar o impacto do metaverso e que, de fato, nós tenhamos que entender suas características, como a gente falou, 3D, imersivo, persistente, descentralizado, um ambiente onde nos conseguimos aproximar a outras pessoas e duplicar objetos físicos no mundo digital para poder controlar o seu funcionamento. Consequência disso tudo, coletar mais dados, reduzir custos e aumentar eficiências. E aí nós entendemos que então o metaverso ele sim é um grande ambiente de colaboração e de fomento de negócios. Relação entre cooperativa e cooperado, fomentar o negócio do cooperado com seus clientes. E tudo isso, a gente precisa então entender quais são os grandes pilares de uma boa estratégia de aceleração do metaverso. Porque eu acho que todos nós estamos muito curiosos, e eu trabalho com muitas cooperativas de todos os setores, desde o financeiro, o agronegócio, transporte, todos os tipos que a gente possa imaginar, educação e assim por diante. E uma das grandes perguntas é, André, como que a gente se prepara para o metaverso? Porque quando olhamos para a tecnologia do metaverso, ainda não está 100% madura. E também nem todos os cooperados têm óculos de realidade virtual. A verdade é que a minoria deles, nós todos nem temos. Então, quando a gente olha para uma estratégia de metaverso, a gente tem que entender como que nós criamos as bases para que metaverso, na medida que amadurecer a cada vez mais, ele já esteja bem recebido e o metaverso, ele de fato nos dê a oportunidade de acelerar os negócios. Como que a gente cria os fundamentos? Para criar esses fundamentos do metaverso, a gente, para nossas cooperativas, tem que se responder a 7 grandes perguntas. Para mim, essas 7 perguntas são fundamentais para podermos olhar e pensarmos, tá, como que eu preparo a minha cooperativa para o metaverso? E essas 7 perguntas são, primeiro, a grande ponto que a gente tem que considerar é como que eu recrio experiências únicas e originais no metaverso para o meu cooperado? O que isso quer dizer? Pensemos nas experiências de relação com o nosso cooperado que a gente tem hoje. Elas são limitadas ao mundo físico e aos custos que tem. Mas no metaverso, a gente pode criar infinitas experiências. Experiências de educação, experiências de relacionamento, experiências, digamos, de todos os tipos. Então, quando a gente olha para isso, nós temos que pensar quais são as melhores experiências de relacionamento para o nosso cooperado que a gente possa criar. Se eu tivesse acesso ilimitado a recursos, se eu pudesse estar em qualquer lugar do mundo. E como que eu recrio isso? Porque no metaverso, a gente irá poder fazer isso. Vamos supor que a gente tenha um problema com o nosso cooperado, que ele não entende muito bem a história do cooperativismo.
Pensem como a gente consegue recriar uma experiência totalmente imersiva para podermos, de fato, fazer uma experiência imersiva na história do cooperativismo a partir de 1844, através de um jogo de realidade aumentada no metaverso. Isso é incrível. Vai com certeza ensinar muito mais sobre o cooperativismo para o nosso cooperado do que, de fato, algo ensinado, não imersivo, simplesmente estático na internet. Primeiro ponto, então, experiências. O segundo grande ponto é descoberta. O que é o ponto da descoberta? É o ponto de como que a gente é achado no metaverso. Então, quando a gente olha no Google, por exemplo, hoje em dia, que é um reflexo da Web 2.0, o Google hoje, nossas cooperativas, elas são achadas através de nossos sites, nossa presença na internet e através do conceito de SEO, Search Engine Optimization. No metaverso, porém, assim como no Google, a gente terá que ser achados, nossas cooperativas. E aí, porém, no metaverso tem múltiplas plataformas, tem Decentraland, tem o metaverso do Facebook, tem vários metaversos. Então a gente tem que pensar qual é a estratégia da gente ser achada no metaverso. E muito disso passa pela compra de terrenos no metaverso. Particularmente alguns meses atrás, ainda mais durante a pandemia, que metaverso parecia ser a bola da vez, e a gente viu que ele ainda não está tão maduro como todo mundo nos fazia pensar. Muitas marcas estavam correndo para comprar terrenos no metaverso, que é uma forma, obviamente a principal, de você ser achado. É um pouco como comprar um domínio na internet. Hoje, comprar um terreno no metaverso é preparar o seu espaço para ser descoberto no futuro. O que isso quer dizer? Que você tenha que agora comprar um terreno gigantesco no metaverso para a sua cooperativa estar? Não sei. Mas que a gente possa experimentar um pouco, de ver como que isso se faz, de quais as consequências de estar no metaverso versus não estar, aí sim, eu sempre aconselho disso. A terceira grande categoria é o que eu chamo de como que eu faço meu cooperado construir o meu metaverso comigo. O que isso significa? Eu uso essa palavra de User-Generated Metaverse. Pense no conceito das redes sociais hoje em dia. Hoje em dia, vamos supor, a gente precisa fomentar que nosso cooperado, se a gente quer crescer como cooperativa, que nosso cooperado também fale a respeito da gente. Então, a gente quer dar para eles a oportunidade de criar conteúdo nas redes sociais, criando história, fomentando hashtags, dando a oportunidade deles criarem vídeos, contando suas histórias e assim por diante. No metaverso não é diferente. A gente precisa, voltando àquele tema das experiências e tudo, precisamos construir esse metaverso junto com o nosso cooperado. Aí, por exemplo, se a gente está pensando em alguma experiência imersiva para poder recriar assembleias, não é só a gente que constrói isso. Nós precisamos todos juntarmos para poder discutir oportunidades de criar este ambiente melhor, fomentando também a construção do metaverso por parte de nosso cooperado. Por exemplo, se a gente comprar um terreno no metaverso, é legal também que alguns pedaços desse terreno possam ser, entre aspas, desenhados e construídos por nossos cooperados. E aí, aonde a gente consegue ter mais colaboração dentro disso tudo. Quarto grande ponto que a gente tem que considerar é: a gente entende em nossa cooperativa o suficiente sobre computação espacial para podermos desenhar o metaverso, ou seja, temos os profissionais e os talentos certos para poder transformar todo o conteúdo que a gente tem em duas dimensões, em 2D, ou seja, vídeos, fotos, textos, PDFs, tudo isso que é material da nossa cooperativa, nós temos a habilidade de transformar isso em 3D, que é o grande visualização da metaverso hoje em dia, porque a gente tem que já se preparar para este mundo, onde em vez de, por exemplo, um checklist sobre como o nosso cooperado, por exemplo, deveria, intervir em um determinado forma de cultivo, em vez de ser um checklist no PDF, no futuro breve do metaverso, será um espaço imersivo onde dará para simular isso. A gente está preparado para poder fazer isso? Nem sempre, pela maioria dos casos não, mas temos que olhar também como que a gente prepara isso. Quinto grande ponto é descentralização, temos que pensar em quais plataformas estaremos. O que isso quer dizer? Que terão múltiplos metaversos.
Isso volta à explicação no metaverso anterior, onde terá um metaverso para jogar, um metaverso para fazer negócio, um metaverso para se relacionar com o cliente, um metaverso para se educar e assim por diante. Então, nós temos que entender que nossas cooperativas, e elas terão múltiplas identidades. Terá uma cooperativa com um terreno dentro de um metaverso mais de trabalho, mas poderemos também criar jogos para nossos cooperados, aquela famosa gamificação que já existe para poder engajar nossos cooperados. Nós teremos que trazer isso para o mundo do metaverso. E aí, também, o sexto grande ponto é metrificação. O que isso quer dizer? Nós sempre temos que pensar quais são os dados que queremos extrair do metaverso a partir da relação com o nosso cooperado e com o mercado, ou seja, de como que a gente cria gêmeos digitais ou experiências que nos digam alguma coisa para podermos tomar melhores decisões. Porque, pense bem, no metaverso a gente vai poder metrificar tudo. Se a gente criar o gêmeo digital de um equipamento de agricultura de precisão, de novo, por exemplo, a gente vai conseguir saber exatamente a vibração dele, vai conseguir saber exatamente o nível de temperatura que ele tem se ele vibrar de uma certa forma. Isso, de um lado, é bom porque significa que nós poderemos tomar melhores decisões, mas do segundo lado, nos leva a um enorme desafio, que é como que a gente se prepara em nossas cooperativas para uma cultura de dados, uma cultura analítica que saiba lidar com tanto dado. Já no mundo digital, quanto mais nos digitalizamos, mais dados geramos, e a consequência disso tudo é que, de fato, nós temos que ter mais cientistas de dados dentro da cooperativa, e no mundo do metaverso isso é muito mais e é exponencial. E o último grande ponto é, de fato, o que eu chamo de infraestrutura tecnológica para o metaverso. Ou seja, nós temos que perguntar se a gente está já com a camada de tecnologias suficientemente boas para o metaverso. Então, a gente entende suficientemente de blockchain, temos algumas pesquisas, temos alguns entendimentos de como o blockchain, por exemplo, afeta a nossa cooperativa de crédito. Porque o blockchain ele está à base, por exemplo, de novas formas de finança, que é chamado de finanças descentralizada ou DeFi. Também nossa cooperativa, por exemplo, de agronegócio, a gente entende sobre gêmeos digitais ao ponto que nós podemos começar a fazer experimentos e também nós usamos computação na nuvem, nós temos plataformas digitais, nós temos e-commerce, nós temos os pressupostos para que uma transição para o metaverso funcione. Essas são 7 perguntas muito importantes que nós temos que fazer. Resumindo, experiência, descoberta, cocriação, podemos chamar isso do metaverso com seu cooperado, computação espacial, descentralização, metrificação e Big Data e infraestrutura tecnológica. Esses 7 pontos são a base da definição de uma estratégia clara para o seu metaverso e que fundamentalmente ajudam a gente entender quais são as grandes oportunidades para nossas cooperativas. Não é simples, não é um conceito fácil de entender, mas quando a gente olha para a história de todas as grandes tecnologias, sempre elas trazem elementos de novidades que a gente não pode desconsiderar, mas sim para o qual sempre temos que olhar, nos informar, educar, e isso gerará uma enorme vantagem competitiva. Por quê? Porque na medida que as outras cooperativas ou as outras organizações com as quais a gente, entre aspas, compete, não forem fazer isso, nós encontraremos melhor posicionados quando virará a chave dessa tecnologia, e assim como no passado muitas tecnologias foram consideradas como algo que não vai acontecer, e o metaverso muitas vezes se fala a mesma coisa também, aí eu acho que quando for acontecer, provará muitas dessas pessoas pensaram errado, enquanto a gente não deixou de estudar, explorar, se perguntar e preparar nossas cooperativas para o mundo do metaverso, e estaremos melhor posicionados. E é com isso, com essas reflexões sobre o universo do metaverso, que eu queria agradecer muito a atenção de cada um de vocês e também parabenizar pelo dia do cooperativismo que está por vir, né, sábado, e também passar a palavra de volta para Douglas para um momento muito importante de perguntas e interações. Estou curioso de saber o que vocês acharam e de reflexão sobre como o metaverso pode impactar nossas cooperativas. Muito, mas muito obrigado. Douglas? Excelente, André. A gente está falando de um tema aqui que desperta curiosidade de 100% das pessoas.
Tem algumas Não é? perguntas que eu quero falar contigo. Uma coisa bem interessante que você falou é que a gente está muito no início. Então, é como acontecia com outras tecnologias. Sempre no início é uma coisa demorada. Isso é perfeito. Agora, tem uma pergunta aqui interessante. Como podemos ajudar cooperativas menores a estarem inseridas no metaverso? É verdade, porque o que a gente vê acontecendo hoje são empresas grandes, Nike, Coca-Cola, fazendo. Como que a gente pode ajudar essas cooperativas menores, André? É uma excelente pergunta. Na verdade, um dos lados mais interessantes deste mundo do metaverso e da Web3 é que, paradoxalmente, óbvio, existe uma complexidade tecnológica e técnica na hora da gente entender sua aplicabilidade para os negócios, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito interessante. É que não é uma web inacessível, complexa e cara demais ao ponto de só empresas grandes elas fazerem parte. Na verdade, é até paradoxalmente quase o oposto. Se vê hoje em dia muita empresa grande resistente ao metaverso, se vê algumas empresas grandes, porém, abraçando ele, mas vejo quase que mais médias e pequenas empresas se abrindo o mundo do metaverso porque vem nele uma oportunidade de pular de tecnologia e ganhar uma vantagem competitiva. E sendo que não é, digamos, um custo que é fixo aquele do metaverso, então dizer, eu tenho que investir em tecnologias muito grandes dentro da minha empresa, aí não é tanto isso. Você tem que investir em terrenos, mas o custo dos terrenos, ele é proporcional ao tamanho do terreno que você for pegar. Ou, sei lá, por exemplo, a renderização em 3D de algo que você tem em 2D também é feito hoje em dia através de plataformas como a Omniverse da NVIDIA, que elas não têm custos exorbitantes e também não têm custos fixos, mas são custos variáveis. Então, eu diria que a verdade é que, paradoxalmente, cooperativas de médio e pequeno porte, elas podem até se beneficiar deste momento onde grandes organizações, elas, como sabemos, mudar a direção e o rumo de um veleiro ou de um transatlântico é muito mais difícil do que mudar o rumo de alguém que anda em bicicleta, né? É muito mais rápido. E às vezes é aquela vantagem que pequenas e médias cooperativas têm. A agilidade de experimentar mais, de se abrir mais a novas tecnologias. Então, eu diria para os pequenos e médios de experimentar, não deixar de fazer alguns experimentos no mundo da Web3, do metaverso, então, de, por exemplo, criar um NFT de algum item específico dentro da sua cooperativa. Não vamos adentrar nos detalhes porque realmente é um pouco mais técnico, mas a cada vez mais tem plataformas que facilitam a criação desses famosos NFTs, que são tokens não fungíveis, são praticamente provas de você ser o dono de um determinado asset digital, de algo digital que você traz do mundo físico para o mundo digital. Então, não sei, um prédio, pode ser um livro, pode ser algo do tipo. Então, a gente não deixa de experimentar e, às vezes, sendo pequenos ou médios, temos até mais agilidade nesta frente. Nossa, muito bom. Excelente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem muito sentido para as cooperativas. E como você é um excelente apresentador nas cooperativas, é o Francisco Silva. Aqui na nossa cooperativa, tudo é muito conservador. Como quebrar as barreiras da cultura da inovação? Acho que isso você consegue ver isso no teu dia a dia. Exato, isso também já nem é só a pergunta do Francisco relacionada a metaverso, certamente, mas é relacionada um pouco a tudo. O que eu acho? Eu acho que o que acontece em cooperativas, e não só, é que as cooperativas tiveram sucesso e elas prosperaram, e até hoje elas continuam crescendo e prosperando, porém com processos, modelos de negócio, uma cultura que é herdada de um mundo analógico, que é o mundo no qual o cooperativismo nasceu, e que, porém, no mundo digital, se a gente não reinventar, aí podemos correr o risco de ficarmos um pouco mais obsoletos.
Agora, o que acontece? Existem algumas barreiras a esta reinvenção. Quais são algumas dessas barreiras? Primeiro, são as crenças que a gente cria dentro do cooperativismo. Então, a gente diz, olha, mas meu cooperado sempre quis algo assim, ou essa tecnologia não vai funcionar em nossa cooperativa, porque não funcionou no passado. Então, primeira grande barreira para a cultura de inovação, temos que nos desprender de crenças. Segunda grande barreira à cultura de inovação, medo do erro. A gente sempre tem essa cultura de medo de errar. Só que se a gente não entender que alguns erros, os mais baratos, aqueles mais voluntários, aqueles erros que nascem da nossa exploração de cenários imprevisíveis, e não, obviamente, aquele erro devido ao descuidado, né, ou ao esquecimento, ou à falta de atenção, mas o primeiro tipo de erros, eles são fundamentais para a nossa evolução e aprendizado como cooperativas. E o que acontece? Acontece que verdadeiramente nos entendemos que o erro é importante para uma cultura de inovação. E a terceira grande obstáculo que nós temos que desprender para inovar mais é fundamentalmente processos demais. Processos são muito bons para obtermos eficiência, produtividade e maximizar o retorno de nosso sucesso atual. Mas eles às vezes prejudicam um pouco a autonomia dos times, a proatividade deles e a habilidade deles de experimentarem mais. Então, não estou advogando para uma falta de processo, estou advogando para uma atualização constante dos processos e deixar a autonomia dos times, às vezes, fazer alguns ajustes para poderem inovar mais. Excelente, André. Acho que você deu uma explicação geral aqui para todo mundo. Muito obrigado. Eu só queria que você deixasse agora as suas considerações finais, uma palavra aqui para o pessoal que realmente está imaginando como vai ser esse futuro. Suas considerações, André. Perfeito, Douglas. O que eu gostaria de deixar como reflexão final é a seguinte. Muitas vezes nos olhamos para novas tecnologias que parecem longe, distante como o metaverso, um pouco com ceticismo. E nós, muitas vezes, ainda mais quando, como está acontecendo, como tem acontecido, estoura alguma bolha relacionada a isso. Então, quando a gente olha para a Web 3.0, estourou a bolha das criptomoedas, elas perderam muito de valor. Estourou uma bolha dos NFTs, né, do qual muito se falava no começo do ano, perderam muito valor. Muito provavelmente, também o valor dos terrenos nos metaversos ele está caindo. Mas essas bolhas não são indicativas de um fracasso futuro dessas tecnologias. Por quê? Porque quando a gente olha para a história de todas as grandes tecnologias digitais transformadoras, até a internet passou por isso. Por quê? Porque essas bolhas elas separam o joio do trigo, separam as empresas que estão aí para desenvolver tecnologias de verdade daquelas que estão ali só para especular. E eu acho que essa bolha tirou esse segundo grande grupo e está mantendo o primeiro grupo com custos muito menores. Olhamos para a internet bolha dos anos 2000. A gente via uma corrida louca a domínios na internet, onde empresas compravam e pagavam domínios na internet por centenas de milhões de dólares, como aconteceu com domínios em inglês como pets.com, né? animaisdeestimação.com. Então, já só ter aquilo gerava uma avaliação de empresas de milhões e milhões de dólares. Agora, a gente sabe que foi uma grande bolha, porque o que era importante era que a empresa atrás ela tivesse habilidade de operar um e-commerce, de inovar e assim por diante. A mesma coisa no metaverso agora. Não é só questão de você ter o terreno, é questão de saber renderizar teu conteúdo em 3D, é questão de você saber como criar experiências imersivas e assim por diante. Então, assim como no passado já tiveram bolhas e tecnologias que pareciam distantes, elas, na verdade, aconteceram, eu acho que devemos olhar da mesma forma para o mundo do metaverso e tentarmos já pensar agora como que ele impacta nossas cooperativas. Pois eu acho que seria um grande erro não fazê-lo e achar que não, isso nunca nos vai impactar e nunca vai ser um sucesso. Pode ser, pode não ser, mas o que vale é sempre se perguntar como que aquela tecnologia impacta a minha cooperativa. Seria um erro não fazê-lo. Perfeito, André. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi excelente. Trouxe uma série de esclarecimentos aqui para o pessoal. Obrigado. André, excelente dia para você. Abraço.
Muito obrigado, Douglas, e boa continuação no Summit. Muito, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.